E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, o pessoal reclama que a gente vem aqui no começo do vídeo, mas é importante a gente vir aqui porque o YouTube acaba bloqueando alguns vídeos da gente. Quase perdemos o canal justamente por isso. Por isso que a gente vem aqui no começo do vídeo e sempre pede para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem. Que isso é de praxe, todo canal faz isso, a gente não pode ficar de fora. A gente quer que o nosso canal cresça, que divulgue ainda mais o conhecimento do professor Olavo de Carvalho. E também eu venho aqui pedir a vocês, quem puder ajudar o nosso canal, tem os links aí abaixo na descrição do vídeo e também nossas redes sociais. Muito obrigado a todos, espero que vocês entendam esse nosso lado. Fiquem com Deus, segue a gente nas redes sociais, se inscreva no canal e também siga o professor Olavo de Carvalho. Se inscrevam lá no canal dele, perto de 1 milhão de inscritos. Muito obrigado a todos, fortalece nós, tamo junto. E aí amigos do canal, tranquilo? Quero indicar esse livro aqui para vocês. Quem quiser adquirir, o link dele está na nossa comunidade. A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. Muito bom esse livro. Estou aqui ainda terminando o meu. Tem um tempinho que eu já estou lendo ele, não estou sem tempo. A correria aí do dia a dia, né? Mas é muito bom. Adquira com a gente para ajudar nosso canal aí também. Tem os livros aqui do professor Olavo de Carvalho. Todos esses aqui eu consegui adquirir, né, com muito esforço. Alguns com os links. Outro foi o pessoal que fez uma doação pra gente. Muito bom esses livros. Quem quiser, está na descrição dos comentários, lá na nossa comunidade do YouTube. Valeu? Sempre a gente coloca uma postagem nova lá para vocês. Muito obrigado, forte abraço. Tamo junto. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Ora, acontece que nos conceitos fundamentais da própria razão nós encontramos o mesmo problema. Por exemplo, que assim como a intuição, é o conhecimento da presença, nós podemos definir a razão como o sentido de todo e parte, sentido classificatório e ordenador que nós temos, né? Do qual não podemos confundir jamais a razão na sua totalidade com o puro raciocínio. Quer dizer, o raciocínio é uma espécie de microcosmo, o achatamento da razão ao nível do próprio simples discurso, quer dizer, a cadeia silogística, que se desenrola, então, no tempo, embora tenha uma estrutura simultânea. E a razão implica operações muito mais complexas do que o puro raciocínio. Mas todos os conceitos com que nós lidamos na razão, eles têm em si o mesmo problema que nós encontramos quando falamos de infinito ou de absoluto. Por exemplo, os próprios conceitos de todo e parte. Tá certo? Nós entendemos o que queremos dizer quando usamos essas palavras. Tá certo? E nós somos capazes de, dado um objeto, uma mesa, por exemplo, entendê-la como um todo, ou compreender as suas partes e compreender o encaixe das partes no todo. Porém, o próprio conceito de todo e parte, tomado em si mesmo, tá certo? Ele é intraduzível em palavras. Não há como você definir um todo, porque a definição de todo pressupõe o conhecimento do todo, então você entra numa petição de princípio. Do mesmo modo, a parte. Então, nós temos que dizer o seguinte: bom, as noções de todo e parte, então, são intuitivas. Eu digo, mas como podem ser intuitivas, tá certo, se elas não se apresentam? O que se apresenta a nós são objetos dos quais cada uma tem um todo e cada um tem partes. Mas a própria noção de todo jamais se apresenta a nós. E a noção de parte também jamais se apresenta. Então é uma construção racional. Mas essa construção racional acaba se revelando impossível, porque cada uma dessas noções apela a si mesma para se construir. Então, faça você a experiência, tente você definir o que é todo, sem você apelar à ideia de todo. E tente definir o que é parte, sem você apelar à ideia de parte. Então, essas noções, elas são reconhecíveis, mas nelas não são pensáveis em si mesmas. Então, vou dizer, elas não são intuitivas porque os seus objetos não se apresentam. E não são racionais, tá certo?
porque não são pensáveis, não podem se transmutar em raciocínio. Então, essa característica que eu comecei a notar que estava presente no conhecimento que você tem das pessoas humanas, onde você pode conhecê-las e reconhecê-las, mas não pode transformá-las em objeto de pensamento, tá certo? Eu notei que essa característica está presente em praticamente todos os conceitos de base que nós usamos para a descrição de qualquer coisa. Todos os conceitos básicos da filosofia são assim, e esses conceitos são os mesmos que se usam na ciência. Então isso quer dizer que em todo lugar, em toda parte, você vê uma tensão entre esses extremos da intuição e da razão, que não pode ser resolvido nem por um lado, nem pelo outro. Não pode ser resolvido nem intuitivamente e nem racionalmente. E que, com os quais, no entanto, nós na prática conseguimos lidar. Então, esse é um paradoxo, como dizem, que não estudei isso, mas há um dito que diz que pelas leis da anatomia um besouro não pode voar, e no entanto ele voa. Então isso quer dizer que esta possibilidade impossível do conhecimento humano, eu acho que isso nunca foi levado muito a sério, ninguém examinou isto seriamente na filosofia e nem na ciência. Por quê? Porque em todo esse departamento do conhecimento humano, o pessoal está interessado no conhecimento abstrativo, o conhecimento da generalidade. E raramente volta ao universo da experiência concreta para ver se isto funciona exatamente assim. Tá certo? Então, isso quer dizer, quando nós não conseguimos definir uma noção, não conseguimos torná-la pensável como definição, então o que nós fazemos? Nós criamos uma definição convencional, que é uma definição por reconhecimento. Né? Mais ou menos como em geometria, se você pega um segmento de reta, marca um ponto ali, com base nesse ponto você traça um semicírculo, você gira o semicírculo, você obteve uma esfera. Você não definiu esfera, mas você diz como se faz uma. Então, existe a definição por construção, como se faz em geometria, a definição por algum traço pelo qual você reconhece, a definição por um exemplo. Tá certo? Então, você diz, por exemplo, que um pé é uma parte do corpo humano, e assim por diante. A pessoa entende imediatamente pelo exemplo, ela pode fazer outras analogias com outros todos e partes, e de algum modo, por analogia, acabou entendendo a coisa. Mas o que eu me pergunto é o seguinte: será que todos estes conceitos que nós estamos usando há milênios, todos os conceitos da razão, não são todos eles analógicos? E eu até hoje não encontrei nenhum desses que respondesse satisfatoriamente a esta pergunta. O que significa que a estrutura do conhecimento humano é ela mesma baseada nessa tensão, nessa contradição entre intuição e razão. Tá certo? E, ora, é justamente essa contradição, eu estou enunciando como se ela fosse uma dificuldade, mas no exemplo do automóvel, da direção do automóvel, você vê que ela não é uma contradição, ela não é uma dificuldade, ela é uma solução. Quer dizer, nós sabemos fazer isso, nós sabemos operar numa região indeterminada entre intuição e razão, tá certo? Realizando atos de cognição que não conseguimos reduzir nem a puras percepções intuitivas e nem a puros raciocínios. E se dizemos que é uma combinação dos dois, é uma combinação difusa, porque nós não sabemos graduar o quanto de uma entra na composição e o quanto da outra entra. Então isso quer dizer que parece que a base de tudo, a possibilidade do conhecimento humano, repousa numa zona indeterminada entre intuição e razão. Tá certo? E é nessa zona indeterminada que nós realizamos a maior parte das operações que permitem a nossa subsistência na vida prática. Ou seja, a menor decisão prática
né, ela implica uma complexidade de relações entre intuição e razão que nós dificilmente conseguiríamos expressar ou descrever. Então, nesse sentido, quando digo, o conhecimento humano parece ser um milagre. Ele consegue realizar algo que ele mesmo não consegue explicar, não vai conseguir explicar nunca. Então, por exemplo, algumas pessoas falam, mas e o avanço, digamos, do conhecimento da estrutura do cérebro, o avanço da neurofisiologia, etc, etc, etc. Eu digo, olha, toda a neurofisiologia do mundo não conseguirá jamais explicar um único objeto de conhecimento, porque ela está apenas analisando um meio de conhecimento, que é o próprio cérebro. Tá certo? Mas, se este cérebro é capaz de registrar conhecimento sobre todos os objetos do mundo, a explicação dos objetos certamente não está nele. E o conhecimento só se realiza quando há essa ponte entre sujeito e objeto. Então, é evidente que a utopia neurofisiológica ela responde a esta mesma tradição que já vem de 4 séculos do subjetivismo ocidental, tentar explicar todo o processo cognitivo pelo exame do sujeito, sem ter em conta que não só existem objetos, mas este próprio sujeito não poderia conhecer nada se ele não fosse também um objeto, ou seja, se ele não pudesse ser conhecido por outros sujeitos humanos. Vocês imaginam, então, o que seria, vamos dizer, o puro sujeito, né, portador do cérebro, tá certo? Se ele não fosse objeto. Eu digo, mas como eu posso estudar o cérebro do sujeito se ele não é objeto? Ele tem que ser objeto para mim, que eu estou estudando? Então isso quer dizer, a condição de sujeito está intrinsecamente ligada à condição de objeto, tá certo? E aí se coloca também o problema. Quando eu estudo, né, o cérebro de uma outra pessoa para tentar identificar nele os mecanismos da sua cognição, qual o mecanismo de cognição que eu estou usando? Por exemplo, eu examino o cérebro do sujeito e, né, o seu aparelho visual e explico como se forma uma imagem de um gato, tá certo, no cérebro dele. Eu digo, muito bem, você tem por um lado um gato, você tem por outro lado uma série de operações que se realizaram, sinapses que vão conduzir do seu nervo óptico até o cérebro, e você tem fora disso um neurofisiologista que está observando esta coisa como um todo. Ou seja, ele está tentando observar num sujeito, presta atenção, a relação entre ele e um objeto, o qual não está sendo estudado. Então isso quer dizer que por mais que esta ciência progrida, tá certo, você ainda terá sempre o mistério da relação entre sujeito e objeto. Ou seja, o mistério do conhecimento permanece inteiro. Tá certo? E, no entanto, é fato que o neurofisiologista observa alguma coisa, alguma conclusão ele obtém. Assim como é fato que no trânsito você consegue tomar decisões instantâneas, perfeitamente adequadas à situação, sem que você consiga depois reproduzir toda a cadeia de raciocínio que estava implícito naquele momento. Então nós temos aí esse paradoxo. O conhecimento humano existe, nós conhecemos um monte de coisa, tá certo? Mas, de fato, nós não sabemos como ele é possível. Então, nós sabemos apenas que ele está colocado em alguma região indeterminada entre dois extremos hipotéticos que nós chamamos de intuição e razão. Acontece que nós podemos colocar a pergunta, mas existe intuição no sentido estrito, objetivo, real, ou esta é apenas uma noção abstrativa que nós criamos para dividir o processo cognitivo em aspectos abstrativos que nós possamos de algum modo reconhecer? Eu acho que esta é a resposta certa. Não existe propriamente intuição e não existe propriamente razão, tá certo? Existe uma fusão de operações cujos extremos nós chamamos de intuição e razão, sem que possa haver nenhum dado que você possa dizer é puramente intuitivo, sem interferência da razão,
e sem que haja alguma operação da razão que você possa conhecer sem intuição. Né? Vamos pensar primeiro este último caso. Qualquer operação racional que você esteja realizando na sua cabeça, uma sequência de silogismos, tá certo? Ou uma distinção entre todo e parte, seja lá o que for, ela tem que ser percebida no instante em que está sendo realizada. Isso é independente do seu conteúdo. Tá certo? Se eu estou, por exemplo, sei lá, estou tentando demonstrar um teorema de geometria. Não é isso? Então, o meu ato de demonstrar o teorema, ele tem que ser percebido por mim mesmo, conscientemente, no instante. Eu não posso, eu fiz a demonstração agora e 10 minutos depois eu percebo que a fiz. Não é possível, você tem que perceber ela na mesma hora. Tem que não só perceber a operação que você está realizando, mas tem que perceber a adequação dela ao objeto no mesmo instante. E isso é uma operação intuitiva. Ou seja, se eu não tenho intuição do raciocínio que eu estou realizando, eu não percebo que raciocinei. Então, a percepção de estar raciocinando é uma percepção intuitiva e não racional. Se fosse racional, então ela seria mais um raciocínio, e o simples fato de ela ser um raciocínio não implica que eu perceba que estou raciocinando. Ou seja, se eu não percebo, o raciocínio pode correr inconscientemente e para mim foi como se nada acontecesse. Então isso quer dizer que sem o elemento intuitivo não há raciocínio. Muito bem, você precisa do elemento intuitivo não só para você perceber que você está raciocinando, mas para você perceber que o raciocínio é certo. Por exemplo, você de duas premissas, você tira uma conclusão. Ora, na hora que você está pensando a primeira premissa, você está pensando a primeira premissa. Na hora que pensa a segunda, você está pensando a segunda. Só na hora que você pega a conclusão é que você juntou as duas. Mas não, o que juntou as duas? O que leva você a perceber a identidade de duas premissas? É um ato intuitivo, evidentemente, e não um outro raciocínio. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então, ou seja, nós podemos conceber o que é um raciocínio puro, quer dizer, um raciocínio sem elementos intuitivos. Mas nós não podemos ter nenhum raciocínio desse tipo. Nós falamos raciocínio puro, tá certo? Apenas por abstração. Quer dizer, nós sabemos o que é um raciocínio, separamos dele os elementos intuitivos que nos permitem saber que o estamos realizando e dizemos isso é o raciocínio puro. Tá certo? Por exemplo, você pega um silogismo, sei lá, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Quer dizer, é a percepção de um elo lógico, tá certo, entre duas premissas e uma conclusão, a qual independe de que esse elo tenha sido pensado por quem quer que seja. Nós dizemos, esse silogismo é verdadeiro, independentemente de ser pensado por quem quer que seja. Só que isso mesmo que eu acabei de dizer, tem que ser pensado por alguém. Ou seja, não é necessário que este indivíduo, aquele indivíduo tenha jamais pensado este silogismo, tá certo? Porém, para que eu saiba que o silogismo é verdadeiro, é preciso pensá-lo. E na hora que eu o penso, eu tenho que perceber que eu estou pensando e tenho que perceber que, de fato, a conclusão está embutida nas duas premissas. E isso, por sua vez, é um ato intuitivo. Tá certo? Agora, vejamos por outro lado se pode haver alguma intuição sem nenhum elemento racional misturado. Então, digamos, uma mera impressão, digamos, de uma luz ou de uma luminosidade. E, bom, certamente essa luz, ela terá alguma intensidade, ela será fraca ou forte. Você diz que ela é fraca ou forte por um jogo de proporções que você faz entre a intensidade da luz e a reação do seu olho. Não é isso? Então, o que é esta proporção? Elemento intuitivo? Fala, não, é elemento racional. Ele tem uma estrutura racional.
Razão é a mesma coisa que proporção. Então, quer dizer, toda percepção de forma, tamanho, posição, relação, etc., são elementos racionais que estão embutidos no próprio ato da intuição. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.